Fala, imperadores e imperatrizes, sejam todos vocês muito bem-vindos novamente ao canal O Imperador Financeiro. Hoje vamos falar sobre economia financeira na veia. É isso aí, temas como ativo e passivo, a diferença de cada um deles e como repercute no teu bolso. Títulos públicos e títulos privados. Vocês vão entender também um pouco o conceito de cada um deles. Ações preferenciais e ações ordinárias. E qual a diferença entre ação e debênture? Se você não sabe, hoje você vai ficar sabendo. Spread bancário. Por que ele é tão alto aqui no nosso país? Quais são as funções da Bolsa? O que é que acontece no mercado da Bolsa de Valores? Um outro ponto muito importante, taxa de câmbio. Vocês vão conhecer um pouco como é que isso funciona. E o que é mais interessante no Brasil? Tem uma taxa de câmbio alta ou uma taxa de câmbio baixa? Tudo isso hoje aqui no canal Imperador Financeiro. Vem comigo, roda a vinheta. Diria para você que o primeiro tópico é o principal tópico do vídeo de hoje, para você entender a diferença entre ativo e passivo. Na contabilidade, gente, o ativo tem um conceito muito único. É tudo aquilo que a empresa tem, como por exemplo, ar-condicionado, cadeiras, mesa, dentre outras coisas. O passivo é, por exemplo, dívidas com fornecedores, tudo aquilo que você precisa pagar ou desembolsar da tua empresa. Só que na economia financeira é diferente. Pense o seguinte, ativo é tudo aquilo que faz entrar dinheiro no teu bolso e passivo é tudo aquilo que faz o dinheiro sair do teu bolso. Em resumo, é isso. Imagina que você é dono de um apartamento e você mora nesse apartamento. Esse apartamento para você é um passivo ou um ativo? Esse apartamento, na verdade, ele é um passivo, pois a partir do momento que você mora nele, você está gastando, você está investindo nesse apartamento, como IPTU, energia, manutenção. Então, como você tira dinheiro do teu bolso para investir nesse imóvel, ele passa a ser um passivo. Se você tem um outro apartamento e aluga esse apartamento, aí sim, esse imóvel, esse empreendimento passa a ser um ativo para você, pois você está obtendo recurso, ou seja, o dinheiro do aluguel daquele apartamento. Você sabe o que são títulos? Títulos nada mais são do que certificado de dívidas. O que significa? São papéis onde pessoas e empresas, com o poder desse papel em mãos, podem ir ao mercado financeiro e vender esses papéis. As pessoas que vendem esses papéis obtêm dinheiro ou recursos, capital de que eles precisam de forma imediata. Uma empresa, por exemplo, pode vender esses títulos ou papéis para investir na sua empresa. O governo também faz isso, para investir em obras de infraestrutura. E a pessoa que está adquirindo esse título, esse papel, ele troca a liquidez, ou seja, o poder que ele tem no dinheiro imediato, para poder obter esse dinheiro no médio e longo prazo, adquirindo juros pela não liquidez do dinheiro que ele tem naquele momento. Existem duas coisas que afetam a rentabilidade do título: a liquidez e o risco. Na opção títulos, nós temos duas opções: os títulos públicos de investimentos e os títulos privados. Nos títulos públicos, o governo, para poder se capitalizar, ele vende esses papéis no mercado financeiro para obter recursos que eles precisam para investimentos em infraestrutura, obras como hospitais, escolas, dentre outros. Existem 4 opções, as principais do Tesouro Direto, que é a LFT, que é a letra financeira do Tesouro, a LTN, que é a letra do Tesouro Nacional, a NTN, que são notas do Tesouro Nacional B, e a NTNF, que também é uma outra nota do Tesouro Nacional. Nos títulos privados, nós temos duas modalidades, as dos bancos e as das empresas. As dos bancos são divididas basicamente em 3, que são CDBs, Certificado de Depósito Bancário, LCI, que são letras do crédito imobiliário, e LCAs, que são letras do crédito do agronegócio. E as empresas entram no mercado financeiro com as debêntures. Existem duas modalidades também de investimento muito interessantes, que são as ações e as debêntures. As ações nada mais é do que papéis que as empresas emitem para vender no mercado financeiro, de forma que elas possam capitalizar, obter esse recurso e fazer novos reinvestimentos. Imagina que um banco, como por exemplo o Banco Santander ou qualquer um outro, ele entra no mercado financeiro e tem uma dívida de mais ou menos R$500 mil. Um exemplo, uma suposição. Então, ele pega esse montante dessa dívida que ele tem, fraciona em pequenos pedaços da dívida, que são justamente chamadas de ações. Eles entram no mercado, vendem essas ações e nós, pessoas físicas, temos a opção de se tornar sócio dessa empresa, seja ela qual for, Magazine Luiza, Ponto Frio ou qualquer uma outra.
uma vez que ele está dentro do mercado financeiro e coloca essa opção de investimento para a gente como ações, e a partir do momento que a gente compra essa ação, a gente passa a ser parte de uma sociedade dessa empresa e obtém recursos e parte também do lucro que essa ação pode obter. A diferença entre ação e debêntures é que as debêntures você pode obtê-las dentro do mercado aberto ou não. Já nas ações, não, você só consegue ter acesso a elas dentro do mercado aberto. Existem duas opções de investimento em ações. Elas podem ser tanto preferenciais como ordinárias. Imagina o seguinte, você é casado e a sua mulher, a sua esposa, ela seria a sua ação preferencial, ou seja, ela tem direito na casa, é ela quem manda, ela tem direito ao voto. No mercado financeiro a mesma coisa, se você tem uma ação preferencial, você tem direito a voto no conselho administrativo das decisões da empresa. Na ação ordinária é como se você tem a sua esposa, ela é uma ação preferencial e a sua amante seria uma ação ordinária. Então, essa ação ordinária, ela não tem preferência de voto na decisão, mas ela recebe mais dividendos, ou seja, ela recebe mais presente por ser uma amante. É mais para que vocês consigam entender. Mulherada tá por ouvido um pouquinho nesse momento agora aí. Então, basicamente é isso. A ação preferencial, por ser uma ação, por ser a esposa, você tem direito ao voto no conselho, na decisão dessa ação. E a ação ordinária, você recebe mais dividendos, em média 10% a mais de dividendos que você recebe por ter esse tipo de ação. E o que é que vem a ser dividendos? Imagina que você é dono de uma ação de uma determinada empresa e no decorrer, no fechamento de um ano, o ciclo contábil da empresa, ela pega parte do lucro que essa empresa teve e divide com seus acionistas. Ao nome disso se dá dividendos. Um outro tópico muito importante do mercado financeiro é algo chamado spread bancário. O que é que vem a ser isso? É a diferença do capital que o banco pega com seu dinheiro e repassa para emprestar a uma outra pessoa. Deixa eu te explicar melhor. Você tem a opção de comprar um CDB, que eu falei anteriormente, que é o Certificado de Depósito Bancário. Então, o banco ele emite esse CDB, vende para você, se capitaliza com o teu dinheiro e esse dinheiro que ele pegou, ele reinveste ou empresta para um tomador de empréstimo com juros bem maior. Um exemplo disso, financiamentos e investimentos. A diferença dos juros que ele paga no CDB para os juros que ele vai cobrar ao tomador de empréstimo, isso é chamado de spread bancário. E por que esse spread bancário no Brasil ele é tão alto? Por causa da alta taxa ou índice de inadimplência que existe aqui no nosso país. Existem muitos tomadores de empréstimos que acabam não pagando esses empréstimos que eles pegam. Por isso que os bancos colocam os juros normalmente bem alto. Existe um local, um ambiente onde todas essas transações acontecem, que é a Bolsa de Valores. No Brasil, a mais conhecida e a principal delas é a B3, a Bolsa de Valores de São Paulo. Existem muitas bolsas no mundo todo, como a Bolsa de Nova York, a Bolsa de Tóquio, a nossa, onde a gente faz as transações de ações, compra e venda de títulos, onde compradores encontram vendedores, é na Bolsa de Valores de São Paulo. Um aspecto muito importante do mercado financeiro é você entender o que é taxa de câmbio. Taxa de câmbio nada mais é do que a relação da moeda entre dois países que resulta no preço de uma delas. Por exemplo, o real e o dólar. Hoje, o dólar está custando R$4. Então, essa é a relação de uma moeda com relação à outra. É meio que um parâmetro para você entender se o seu câmbio está valorizado ou desvalorizado. E o que é melhor para o Brasil? Ter uma taxa de câmbio valorizada ou desvalorizada? No momento, o real está bastante desvalorizado, ou seja, para comprar $1, cada brasileiro precisa desembolsar R$4. Entenda isso um pouco na prática. Se um importador, uma pessoa que vai comprar produto lá fora, for fazer uma compra, ele vai precisar de mais reais para comprar o mesmo produto. Quando ele desembolsa mais reais, ele torna o produto lá fora mais caro, fazendo com que gere uma situação também no Brasil de inflação. Por quê? Produto lá fora vindo mais caro, os produtores nacionais vão aumentar também o seu preço. Então, num cenário atual, onde o real está muito desvalorizado, gera-se um clima de futura inflação. Por isso que, no médio ou longo prazo, faz-se necessário, é importante o Brasil começar a valorizar um pouco mais sua moeda, para que o produto lá fora fique mais barato e o produto aqui também no Brasil passe a ficar mais barato, diminuindo também a inflação.
Então é isso, pessoal. Para você que gostou do conteúdo, se fez sentido para você, se inscreve no canal, ativa o sininho, me segue lá no Instagram e entra no meu site julioimperador.com.br para receber todas as novidades do Imperador Financeiro. É isso aí e até a próxima.